Videoaula sobre o tecido conjuntivo propriamente dito. Alunas Bruna Gross e Jéssica Librelotto. Conceito: é um tecido vascularizado de preenchimento e sustentação, rico em substância intercelular que tem origem mesodérmica, e ele pode estabelecer conexão entre diferentes tecidos ou órgãos. Suas células apresentam um acentuado polimorfismo, possuindo formas e funções bastante variadas. Com relação aos componentes, podemos dividi-lo em duas partes: células residentes e células transientes. Dentro das células residentes temos as células mesenquimais, os fibroblastos, macrófagos e mastócitos. Nas células transientes, leucócitos e plasmócitos. Dentro das células residentes temos as células mesenquimais, um aspecto estrelado ou fusiforme devido aos prolongamentos. Há junções comunicantes entre os prolongamentos de células vizinhas. O espaço extracelular é ocupado pela abundante substância fundamental e por esparsas fibras reticulares, como podemos visualizar na imagem abaixo. Já os fibroblastos são as células mais comuns no tecido conjuntivo propriamente dito. Eles são alongados ou estrelados, com longos prolongamentos, núcleo eucromático e 1 ou 2 nucléolos proeminentes. Ainda sobre as células residentes, temos os macrófagos, que são grandes e de contorno irregular. Podem deslocar-se por pseudópodes ou permanecer fixos. São células fagocitárias, ricas em lisossomos. Está amplamente distribuída pelo corpo. Já os mastócitos ocorrem em grande número, especialmente junto aos vasos sanguíneos. São grandes células. Os mastócitos produzem heparina, que é um anticoagulante, e histamina, liberada em reações alérgicas e inflamatórias. Passando para as células transientes, temos os leucócitos, glóbulos brancos do sangue. A função destas células na defesa do organismo contra moléculas estranhas em micro-organismos é exercida quase que inteiramente no tecido conjuntivo. Já os plasmócitos são pequenos ovalados, têm retículo rugoso e muito desenvolvido, núcleo esférico, excêntrico, e a cromatina tem um aspecto típico, com faixas claras e escuras alternadas, geralmente lembrando os raios de uma roda de carroça. Sua função é a produção de anticorpos. Falando um pouquinho sobre a matriz extracelular, a matriz extracelular varia na sua composição conforme as células presentes no tecido conjuntivo. Proporciona o suporte estrutural ao tecido, regula o comportamento das células, influenciando a sua proliferação, diferenciação, migração, morfologia, atividade funcional e sobrevivência. Fibras do tecido conjuntivo propriamente dito. Fibras colágenas. São formadas basicamente pela proteína colágeno, produzida pelos fibroblastos, sendo resistente às trações e podendo se agrupar em espessos feixes. São mais comuns do que as fibras elásticas e as reticulares. O colágeno é uma glicoproteína da matriz extracelular. Além dos fibroblastos, outros tipos celulares como condrócitos, osteoblastos, células epiteliais e musculares sintetizam os diferentes tipos de colágeno. Eles estão presentes, por exemplo, no tendão, na derme, na cápsula dos órgãos, na cartilagem fibrosa e no osso. Com relação à distribuição tecidual, temos 3 tipos de colágeno, formados por fibrilas. Tipo 1, pele, ossos, tendões, vasos sanguíneos e córnea. Tipo 2, cartilagem, disco intervertebral, corpo vítreo. E tipo 3, vasos sanguíneos e pele fetal. Já os formados por redes, temos o tipo 4, membrana basal, o tipo 7, abaixo do epitélio estratificado escamoso. Os associados a fibrilas
Temos o tipo 9, cartilagem, e o tipo 13, com tendões, ligamentos e alguns outros tecidos. Fibras elásticas. São constituídas pela proteína elastina e pelas microfibrilas, cujo principal componente é a glicoproteína fibrilina. As microfibrilas são as primeiras a serem formadas e a elastina é depositada sobre elas, de modo que nas fibras maduras as microfibrilas ficam localizadas no interior e na periferia. São produzidas pelos fibroblastos e pelas células musculares lisas da parede dos vasos. A síntese de elastina e de colágeno pode ser simultânea na célula. Estão presentes no mesentério e na derme, nos ligamentos elásticos, nas artérias, na cartilagem elástica, nos pulmões e na bexiga. Enquanto que as fibras reticulares são as mais finas e raras. Recebem esse nome porque se entrelaçam como se fosse um retículo, formando uma pequena rede. Elas organizam uma trama de sustentação das células de determinados órgãos, como o baço, fígado e rins. Essas fibras são secretadas pelos fibroblastos, pelos adipócitos, pelas células de Schwann e pelas células musculares. A coloração das fibras reticulares é diferenciada. Com HE, as fibras reticulares não se coram. Com PAS, coram-se em rosa e com impregnação pela prata ficam enegrecidas, como mostram as imagens abaixo. Aqui trouxemos uma imagem onde conseguimos visualizar as células e fibras conjuntivas, células adipócitas, macrófagos, fibroblastos e plasmócitos, e também as fibras colágenas e as elásticas. Substância fundamental amorfa. A substância intercelular é homogênea, amorfa, hialina e gelatinosa. É formada por água, polissacarídeos e proteínas, que funciona como barreira de proteção patogênica, pois dificulta a penetração de micro-organismos. O tecido conjuntivo propriamente dito é dividido em tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso, podendo ser modelado ou não modelado. O tecido conjuntivo frouxo é um tecido modelável, macio, que normalmente preenche espaços entre feixes de musculatura, funcionando como amortecedor entre vários órgãos viscerais. Apresenta-se formado por todos os elementos constituintes do tecido conjuntivo, sem haver predomínio de um elemento sobre o outro. É pouco resistente às trações. Tecido conjuntivo denso. Este tecido é rico em fibras colágenas. Fibras elásticas e substância fundamental também estão presentes, porém em quantidades menores. As células são esparsas e o principal tipo presente é o fibroblasto, que é o produtor das fibras. Tecido conjuntivo denso não modelado. É um tecido resistente a trações. Esta variedade de tecido conjuntivo apresenta predomínio de fibras colágenas em relação às células. Suas fibras estão distribuídas desordenadamente. Ele ocorre na derme ou formando cápsulas protetoras externas de vários órgãos, como rins, fígado, baço e testículos. Já o tecido conjuntivo modelado é de constituição de fibras colágenas e estão paralelas, com predominância de grossos feixes, mais organizadas numa única direção, ou seja, suas fibras são ordenadas. É esse tecido que forma os tendões e os ligamentos, espécies de cordões muito resistentes no sentido de orientações dos feixes. Este foi o vídeo aula sobre tecido conjuntivo propriamente dito. Obrigada!